inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Stacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Stacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Stacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.stacionerotativo.com.br. Desde 1974, a empresa Clovis Produções conquistou seu espaço no mercado, atuando em todo tipo de evento, como feiras, exposições, congressos em diversos estados do Brasil. Montamos estandes internos e estandes externos institucionais, além de tendas, palcos, banheiros portáteis e muito mais com agilidade e qualidade. A empresa Clovis Produções. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Bom Dia na FRINAP 2018. Nós estamos de volta com a nossa programação dentro da proposta de transmitir fóruns de desenvolvimento da região do Alto Uruguai. O assunto hoje é na área esportiva e para isso a gente está recebendo aqui os principais clubes que representam a cidade de Erechim aqui na região, no estado, no país. Estamos recebendo também representantes do esporte amador aqui da nossa região, do paradesporto e também do ensino da universidade, que vão estar aqui comentando conosco nos próximos 45 minutos tudo sobre o investimento, o patrocínio, o apoio das empresas, seja do privado ou do público, no esporte e no desenvolvimento do esporte da nossa região. Eu quero agradecer de imediato aqui a presença do Cláudio Palhoz, que é presidente do Erechim Auto Esporte Clube, também diretor do Rally Internacional de Erechim, o José Luiz Dalla Costa, nosso querido Nino, podemos chamar assim, né, Nino? Que é professor da Universidade Regional Integrada, a URI, aqui em Erechim, o Adilson Stankiewicz, nosso presidente do Ipiranga Futebol Clube, também o Elton Dallavec, supervisor de futsal do Ser Atlântico, que disputa aí a Liga Nacional, também o Campeonato Gaúcho, o Bruno Faleiro, aqui ao meu lado, treinador da equipe de basquete de cadeira de rodas da ADAL, em parceria com a URI, e também o Leonardo Bortolotto, que está aqui representando a Liga Regional e o esporte amador. Então agradecer a todos vocês desde já. Vamos passar a palavra aqui, vamos começar aqui pelo Nino e aí a gente vai até o Elton. A ideia é a gente propor um debate no sentido do investimento que a gente tem na nossa região para o esporte. Eu trouxe até aqui alguns dados. No Brasil a gente tem hoje algo em torno de 3 bilhões de reais que são investidos no esporte como um todo, seja por empresas privadas ou públicas. Esse valor, embora seja um valor expressivo, ele é muito abaixo do que se investe, por exemplo, em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos.
Nos Estados Unidos se investe algo em torno de 26 bilhões de reais por ano. Dentro dos esportes, e aqui a gente vai trazer também esse debate, nós temos quase 50% desse valor voltado para o futebol. Nós temos aí o vôlei como o segundo esporte mais beneficiado por esses investimentos, em torno de 20%. O automobilismo na terceira colocação, com 13%. E aí nós vamos ter os demais esportes aparecendo aqui, atletismo, triatlon, também entre os mais patrocinados. A questão é, e já deixo o debate aqui para vocês, que nós temos quase 90% da verba destinada a investimentos no esporte para futebol, voleibol e automobilismo. Todas as demais categorias acabam tendo pouco mais de 10% do total investido, seja pelo setor privado ou pelo setor público. Nino, começando por ti, a gente pode abrir já esse debate, talvez até comentando esses números, a projeção, o que se pensa em relação a isso. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa com relação ao debate relacionado ao esporte e os investimentos. Eu só gostaria de situar que, por exemplo, no Brasil, o esporte ele tem uma questão histórica, que o esporte acontece por meio dos clubes, né? Diferente, muitas vezes, por exemplo, dos Estados Unidos, que o esporte acontece por meio, né, da high school, das universidades, e aí o esporte está inserido, então, nesse âmbito educacional, e é dali que saem os atletas, muitas vezes que representam o seu país, no caso dos Estados Unidos, nas Olimpíadas. Enquanto isso, nós aqui no Brasil, principalmente o esporte de rendimento, ele está atrelado aos clubes, né? E dessa forma, os investimentos acabam sendo talvez escassos, né, para contemplar todos esses esportes e com relação aos clubes também, que eles não têm talvez tanto apoio para fazer com que os demais esportes aconteçam. Eu projetando um pouco do futuro, eu gostaria assim, de ressaltar que nós temos, devido até a essas questões de dificuldades no sentido de angariar verbas, né? Mas a ideia da Escola de Educação Básica, a ideia da URI Erechim é desenvolver o esporte no seu meio, né? E aí nós temos um projeto, nós temos um programa de educação olímpica, né, que acontece na escola, que acontece também numa escola municipal, e a ideia nossa é, por meio também de projetos, fazer com que aconteça a nível municipal. Mas aí vem um detalhe, né, que principalmente para fazer acontecer nós precisamos unir forças, né? E unir forças, nós estamos falando de unir a comunidade em prol de um projeto. Vou dar um exemplo, é um projeto que envolve alunos das escolas municipais com relação ao esporte atletismo na Vila Olímpica da URI. Mas para que isso aconteça, é preciso uma união do poder público municipal, da URI Erechim, e nós da URI temos a maior vontade, não estamos nos apequenando com relação a medir esforços para que isso aconteça, mas também não depende só de nós. Então eu penso que o momento atual do país é o momento em que nós estamos vivendo para fazer o esporte alavancar ainda mais, é só por meio da união de esforços aí. Bom, passando do Nino, já quero falar aqui com o Bruno, porque se a gente tem uma dificuldade, Bruno, naquele que a gente ousa talvez chamar de um esporte um pouco mais normal, se assim se pode falar, se imagina no paradesporto, né? As dificuldades que a gente tem de investimentos e o teu projeto, o projeto que é realizado em parceria com a DAO e a URI, mostra que o investimento pode ser muito bem aplicado nesse sentido. Recentemente vocês disputaram o campeonato estadual, né, de basquete em cadeira de rodas e conquistaram o título desse campeonato estadual. Como é que é para vocês essa questão da busca do patrocínio, da busca do apoio?
Claro que vocês hoje estão com um apoio muito grande aí da URI, mas as dificuldades que vocês enfrentam nesse sentido. Bom, boa tarde a todos. Exatamente algo que nós procuramos durante todos os anos. Eu comecei como voluntário na entidade, né, por meio do curso de Educação Física, fiz o meu estágio, fui enraizando, gostei muito do trabalho, mas principalmente nessa questão que tu diz assim, eu já chamo de superação. A partir do momento que eu vivenciei isso como na graduação, né, estudando para ser um profissional de Educação Física, eu já sou do basquete, né, do basquete amador, do andante, então essas paixões se uniram e isso fez com que buscasse, já tendo uma linha no âmbito científico, produzindo projetos, fui bolsista de extensão na URI Erechim, meu orientador foi o professor José Luiz, esses caminhos foram se unindo e conseguimos moldar um projeto, encontrar essa parceria, né, com a URI Erechim, juntamente com a DAO, para ser um parceiro muito forte, né? Onde hoje em dia nós temos uma estrutura oferecida pela universidade, com academia, com ginásio, né, para os atletas. Mas essa busca de parceiros fora, né, do âmbito da universidade, outros parceiros, outros patrocinadores, ela é um processo contínuo. A direção da DAO, né, o presidente e toda a coordenação busca, entre outros apoiadores, para poder fomentar e a gente não deixar de participar de nenhuma das etapas. Porque a maior motivação, o que fomenta a participar, né, o paradesporto, os atletas a estarem participando, são os treinamentos, para chegar no dia da competição e darem o melhor de si. Mas para isso a gente sabe que o patrocínio ele é muito importante. É uma busca constante, não para nunca. Constante, não para nunca. Bom, Bruno, passar aqui já para o Cláudio Palhoça. Terceiro maior orçamento do esporte no país. Vou ter deixado um compromisso aqui agora. O Cláudio Palhoça, que é presidente do Erechim Auto Sport Clube, representando os clubes de automobilismo aqui da nossa cidade. E que também tem um trabalho, né, Cláudio, além da competição profissional, junto com as escolas, o trabalho de fomentar também o esporte nas escolas. Agora, o automobilismo como um todo no Brasil é o terceiro maior orçamento. Na nossa região, como é que é isso? Como é que é a busca por esse patrocínio, por esse parceiro, pelas pessoas, para fazer acontecer os grandes eventos, entre eles o Rally Internacional? Boa tarde, telespectadores da nossa TV. Mas é uma satisfação poder debater fomento, debater investimento. Nós tivemos vários planejamentos estratégicos, já buscamos consultoria, já pesquisamos de todos os lados. Já chegamos à conclusão, muitas vezes, e até você participou, Edson e o Adilson, de algumas reuniões, aonde se sugeriu para levar o evento do Erechim Rally Brasil para outro município, para outra região. Por quê? Porque muitas vezes nós temos um problema na nossa região que as pessoas não acreditam no seu potencial. As pessoas não acreditam que aqui em Erechim região nós somos grandes, que aqui em Erechim região nós podemos fazer e fizemos. Então as pessoas têm uma dificuldade de compreender que o que é feito aqui é muito grande. O Ipiranga, o trabalho feito pelo Ipiranga é monstruoso, pelo Atlântico é monstruoso, pelas associações é fantástica, pela URI, pela DAO, é muito grande, muito maior que as pessoas possam imaginar. Só que para as pessoas daqui parece que é o óbvio. Que eles não têm o interesse de querer alguma coisa, é óbvio. Então faz. E o que eles não têm noção? Eles não têm noção que muitas vezes as marcas que são valorizadas, que nós temos aqui, os patrocinadores do Rally, os apoiadores, eles acham que são o quê? Coisas simples. Não, as nossas marcas andam no mundo todo. E as pessoas não têm noção dos retornos de mídia, que mesmo assim que a gente procura fazer, que é para mostrar onde as pessoas aparecem, não conseguem compreender. Hoje o orçamento do Erechim Rally Brasil ele é em torno de 120 mil dólares. Então nós temos esse orçamento do evento, mas eles não conseguem entender que onde nós temos um relatório de mídia, um jornalista credenciado que faz os eventos, a gente consegue mostrar para as pessoas que o investimento ele transcende. Nós temos aqui 43 releases, 220 fotos, nós temos jornais, rádios, sites,
aonde saem no mundo todo. Hoje a globalização é fantástica. O exemplo maior de globalização é a eleição do Bolsonaro, que não precisou 35 milhões de reais. E consegue se fazer e divulgar por muito menos. Então começou a mostrar essa eleição dele, esse potencial monstruoso. Nós temos aqui, impactado pessoas 438 mil, Facebook 336 mil, minutos de vídeo 232 mil. É assustador o que se divulga e o que se faz. E as pessoas acham que é só um óbvio. Nós estamos errados. Eu acho que nós somos muito bons para a nossa comunidade. Olha que inversão de paradigma. Se nós não, a nossa obrigação é fazer. Eles não perguntam se nós temos a obrigação de fazer. E às vezes a comunidade não nos ajuda. Nós temos aqui o retorno de mídia espontânea, insights 1.400.000, TV 432 mil, rádio 120 mil, jornais 60 mil, 65 mil, revista 22 mil. Para um investimento de evento de 400 mil reais, nós temos 2,5 milhões. O retorno é absurdo e eles parecem que não acreditam. Nós temos divulgação e release em dados em países. Nós temos 821 pessoas trabalhando num evento. Sabe o que é 821 pessoas trabalhando? É 1% da cidade de Erechim. 1% envolvimento. Então, se a gente não realiza e não corre atrás para fazer o evento, nós temos a obrigação de fazer. Mas se eu não ajudar, ou eu não sou parceiro, o evento sai igual. Nós já escutamos isso. O Edson é testemunha e o Adilson é testemunha. Lá no Ipiranga, na URI, não, eles vão competir igual, né? Então, está na hora das pessoas olharem que nós temos potencial e o que é feito aqui é muito bom. A FINAP é muito boa. O acampamento Farroupilha é muito bom. Mas para as coisas acontecerem, nós precisamos participações público-privada. Nós precisamos diminuir a burocracia. Nós precisamos que os projetos tenham agilidades. Porque senão a gente faz projeto, o evento acontece daqui a 1 ano e o projeto é aprovado daqui a 2 anos. E existem recursos, Edson. Só que nós não conseguimos aprovar projetos. Nós não conseguimos aprovar projetos na Prefeitura de Erechim, no governo estadual, no governo federal. Não adianta ter todo esse montante disponível se nós temos dificuldade de buscar a renúncia fiscal. Então nós... Oi. Por que nós não conseguimos aprovar os projetos? Porque a forma a tal são montados para fazer os projetos tem uma burocracia tão monstruosa que nós não conseguimos fazer. É aquela coisa dos políticos. Aqui, e daí você não consegue executar o que eles falam. Daí vem a demagogia. Está disponível. E nós não conseguimos fazer projetos. E quando conseguimos fazer projetos, nós não temos aonde captar. O Erechim Rally Brasil está aprovado um projeto de R$1.200.000 no Ministério dos Esportes. Está aprovado, de renúncia fiscal. É 1% sobre o lucro real. Nós daí não temos empresa para atuar. E temos que ter 20% no mínimo para fazer uma movimentação. Então, quer dizer, perde tudo. Nós temos o quê? Uma lei burocratizada que nos proíbe de fazer grandes investimentos e aumentar a geração. E muitos acham que esporte é coisinha para o final de semana. Esquecem que esporte é saúde, que é renda, é economia, é hotelaria, é autoestima. Doutor, só para fazer um complemento, Claro, com certeza. que esse projeto que está tramitando na nossa prefeitura, Sim. a nossa ideia é fazer algo nos moldes dos Estados Unidos. Então, essa gurizada das escolas municipais, eles passariam por esse projeto, a primeira fase, tá, de atletismo. Aqueles alunos que chegarem com uma idade de ensino médio, a ideia é que eles conseguissem bolsa de estudos na Escola de Educação Básica da URI, e esses, após o final do ensino médio, aqueles, talvez alguns, tenham interesse em continuar no projeto, receberiam uma ajuda para fazer um curso de graduação. Então a ideia é fazer algo em prol, dos nossos alunos do município de Erechim, e muitas vezes para
burocracia. Mas eu estava falando com o Adilson, que além de presidente do Ipiranga, que é o Williams, que hoje tu é o diretor acadêmico. Comentei com o Adilson assim, também está na hora de as instituições entre si mostrarem competitividade, não somente intelectual, que é fantástico de todas, mas nós sabemos que todas as transformações no Brasil e no mundo ocorreram através do esporte, todas elas, porque o lado econômico estoura de um lado. O exemplo maior chama-se Jogos Olímpicos e Mundial de Futebol. Foi investido uma fortuna ali no Beira-Rio, para quantos jogos? 5 jogos, né? 5 jogos. Se criou mobilidade urbana, se criou Porto Seco, se falou em reforma do aeroporto, se falou segurança. Foi investido quanto? Uma fortuna, que vai ficar para a história. Mas o esporte faz transformações. Claro que foi uma ajuda do governo federal. Então, esporte faz transformação. Eu perguntei para o Adilson assim, quantos alunos têm incentivado, buscado de outras instituições ou de outros municípios e outras cidades, que esse vai competir pela ouro. Que ele estuda, tem uma bolsa de estudo, porque ele é um grande atleta, como foi mensurado nos Estados Unidos, no high school. No high school. Eles vão lá e buscam no ensino médio, podem ou pagar ou ser convocado pelo esporte. Começa lá na base. Então, quer dizer, o que o atleta tem de incentivo? As nossas instituições são patrocinadoras e apoiadoras de forma maravilhosa e fantástica. Não vou discutir. Mas assim, está na hora de o esporte mostrar que podemos transformar. Muito bem. Só para complementar, eu quero dizer o seguinte, né? Porque, por exemplo, o Elton representando o Atlântico nós tivemos num passado não tão distante, mas atletas convocados para a seleção gaúcha brasileira de natação e seleção gaúcha de vôlei. Nossa, e o pessoal dele chica, filhos de associados, sabe? Então é possível fazer algo nesse sentido. E os esportes fazem a introdução inversa. No projeto do automobilismo em Erechim, que nós não temos todo esse orçamento, nós podemos fazer através do esporte o carbono zero. Mostramos que podemos competir e ter uma grande transformação cultural das pessoas. Nós botamos cultura de maneira inversa. Nós temos o rally rock, podemos ter festa, descontração, através do automobilismo. O bom é que dessa vez outros dados, né? Nós temos a arrecadação do quilo de alimento. Nós recolhemos até hoje no rally mais quase em torno de 50 mil toneladas de alimento. E não em muito tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então, além de nós termos um engajamento esportivo, nós podemos ter um engajamento social. Só para terminar, tá, Edson? Não, fica à vontade. Ali na escola, automobilismo na escola, não tem fotos mais lindas, não sei se consegue dar um close aqui, não tem foto mais linda do que o sonho de uma criança, um sorriso, um dentro do carro e o outro apaixonado. Por quê? Mas não é isso. Eles foram lá, pode olhar, eles foram lá e nós passamos como dirigir, alimentação, passamos cidadania, autoestima. Então, nós podemos, com o esporte, nós fizemos transformação. Captação de renda, eu acho que hoje o grande problema é a burocracia brasileira e dos nossos políticos que tem que mudar. Adilson, você representa aqui o Ipiranga, futebol, o esporte mais patrocinado no país, mas eu acho que talvez é importante que se diga que ao mesmo tempo que o futebol tem um grande orçamento, esse orçamento se concentra na mão de poucos clubes de futebol no Brasil. E a dificuldade que vocês enfrentam, a gente acompanha no dia a dia, de fazer um campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro, a gente sabe das dimensões que a gente tem no país hoje, as dificuldades financeiras que a gente enfrentou nos últimos anos. Mas como é que o Ipiranga vem conseguindo se manter na disputa de um campeonato nacional, campeonato brasileiro profissional, e também agora tendo esse objetivo de buscar de novo o acesso à Série A do Campeonato Gaúcho,
da Copa do Brasil, que o Ipiranga já participou algumas edições. Como é que é para vocês? Porque a gente sabe que o futebol tem um pouquinho mais de verba do que todo mundo aqui, mas talvez tenha essa disparidade de estar na mão, um grande volume na mão de poucos clubes. Boa tarde. Muito boa tarde, Edson. É um prazer estar aqui. Difícil de falar depois que o meu compadre Cláudio fala, né? Porque ele colocou com muita propriedade vários dos assuntos. E a gente tem a felicidade de poder estar envolvido em todas as instituições que estão aqui representadas, né? A gente está junto lá na URI, conhece o trabalho maravilhoso que a equipe da Educação Física faz, esse trabalho de inclusão que o professor Bruno faz também, e não só com o pessoal da DAO, mas com N entidades e tipos também de realidades de pessoas com necessidades especiais, né? Também estamos juntos no Rally, né? Há mais de 20 anos, né, Cláudio? Juntos aí em todos esses processos técnicos e financeiros, inclusive, e transformações possíveis. Também estivemos presentes lá no Atlântico, participando da equipe de trabalho do Mundial e sempre junto lá, presentes com a gente pode, com o Elton, com o professor Cláudio, parceiros que a gente torce igualmente, assim como o Ipiranga. E ao querido Leonardo, aqui do lado, o Pudim, nosso ex-atleta do time da Eletrônica Erechim, nos tempos do futebol amador. Nós temos futebol amador também no sangue aí, e por muito tempo tivemos essa realidade e também essas dificuldades. Hoje, falando do Ipiranga em si, né, que é o motivo principal, a gente não precisa ir longe para ver a capacidade que um time de futebol tem de transformar uma comunidade. Basta passar a ponte aqui do Rio Uruguai e ver aqui na vizinha Chapecó o que a Chapecoense fez pelo município. Tenho certeza que muita da infraestrutura que eles conseguiram trazer para o município foi em função do esporte, foi em função daquilo que eles tiveram a capacidade de mobilizar. Ora, se 2 vezes por semana praticamente tem uma delegação esportiva, né, com 40 pessoas, mais todo um séquito de imprensa chegando junto no município, movimentando hotéis, movimentando restaurantes, movimentando a parte jurídica, movimentando o comércio, e autoestima nem se fala, né? Esse é o principal da comunidade. Então, é essa capacidade que o futebol, e agora eu abro também para todo o restante do esporte, tem a capacidade de fazer. Como o Cláudio disse, nós temos muito em Erechim, mas muito mesmo. Por muito tempo a gente foi nessa de solicitar a ajuda da comunidade, pedir que a comunidade viesse, vem a campo mesmo, nós sofremos isso, o Atlântico sofre isso também, né? O pessoal gosta muito de vir só na hora boa, só na hora da decisão. Nós precisamos em todas as horas, precisamos na hora difícil, no jogo classificatório, porque as contas são muito grandes, né? Não é novidade, o Ipiranga tem um déficit aí mensal que é considerável, que a gente tenta cobrir das mais variadas formas, principalmente a contribuição dos diretores, né, nossos. Temos um apoio considerável, sim, da nossa iniciativa privada. Agradecemos aos nossos patrocinadores, mas são sempre os mesmos, né? A gente cansa de bater na porta das mesmas pessoas que a gente agradece, muitas são pessoas abnegadas, né, que nos auxiliam. Temos toda essa dificuldade com relação ao poder público, e aqui vale as 3 esferas, a esfera federal, a esfera estadual e também a esfera municipal. O aporte de recursos do poder público é essencial para que os esportes no interior se mantenham. Nós não temos verbas grandes de federação, como tem Grêmio, como tem Inter, como tem Flamengo, né? Como equipes que estão aí em divisões maiores, então realmente nós precisamos de apoio. Eu vou lhe dar um exemplo. Na Série C do Campeonato Brasileiro, só haviam 2 equipes entre todas que os estádios não eram municipais. No caso, é o nosso clube aqui e o Clube do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, todos os custos dos estádios são custeados pelo município. Funcionários, pegar a vizinha Chapecó, que tem 45 funcionários. Já é um custo considerável, né? Muito considerável. Tem 45 funcionários e toda a estrutura de catraca, de ingressos, tudo é por conta do município, né? Então, há formas, sim, do município auxiliar o clube, né? Há N formas, há formas como publicidade, como aluguéis, como projetos, enfim. O poder público querendo, há formas legais, corretas e certas de se fazer isso. Muitas vezes, só me permita isso, muitas vezes assim, ó, foi o que eu falei, não é que nós não temos a parceria do poder público. Não, temos. Nós temos uma parceria muito grande do poder público, só que nós temos uma burocracia também muito grande para conseguir esses aportes. E que a coisa seja feita dentro da legalidade. Por lei, isso, né? Por legalidade. Para que ninguém se incomode também, né? Isso todas essas questões são importantes. Então, aí entra essa questão da necessidade da comunidade realmente ajudar, abraçar, se você quiser que o esporte seja um esporte de alto rendimento. Para que nós queremos um esporte de alto nível, de alto rendimento no município? Primeiro, pela questão da autoestima, né? Você tem uma comunidade que você diz, eu sou lá de Erechim, o que o pessoal diz primeiro? É a terra do Ipiranga? É a terra do Atlântico? É lá que tem o maior rally do Brasil? É isso que o pessoal fala, aonde você vai.
pelo Brasil, né? Segundo, pela questão econômica, porque movimenta. Vou parar de novo. É o Atlântico de Erechim, é o Ipiranga de Erechim, é o Rabi de Erechim. E vamos mais além, é do Alto Uruguai Gaúcho, do norte do Rio Grande do Sul, nós representamos não só Erechim, mas toda a região, né? A questão é essa da busca de recursos para a economia, para a infraestrutura. Nós acabamos de jogar com o Real de Capão da Canoa, né? Essa semana, pela Copa Piauí KC. No hotel que nós ficamos, o proprietário do hotel disse: olha que bacana, nunca nenhuma delegação de futebol tinha ficado aqui. Tá começando, o nosso clube aqui, que é um clube recente, que eles estão entrando agora no futebol, né? Esse clube de Capão da Canoa está começando a movimentar a cidade, que legal, tem 30 pessoas no meu hotel aqui no final de semana que não teria ninguém. Olha a importância do que é o futebol, do que acontece nesse tipo de coisa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a parceria que, dentro do possível, a Prefeitura sim nos dá, que o Governo Estadual sim nos dá, que o Governo Federal sim nos dá, mas a gente sabe que pode ser muito mais, pode se avançar muito mais. E também queremos agradecer aos patrocinadores, né, que esses sim são grandes parceiros. E que legal que o Cláudio trouxe o relatório de mídia. Eu estou com o meu no celular que está difícil de puxar, né? Mas vamos pegar um exemplo de um único jogo. Ipiranga e Cuiabá, que foi um jogo importante para nós, um jogo importante para eles também, que eles acabaram classificando. 80 mil pessoas assistiram o jogo através da internet. Então, se havia 600, 800 mil pessoas no estádio, 80 mil pessoas assistiram o jogo através da internet. E olha o alcance que a marca que estava na camisa, os patrocinadores que estavam ao redor do campo, tiveram aí pelo Brasil. Quando nós estávamos numa situação melhor, lá disputando a Copa do Brasil com o Fluminense, uma terceira fase, a imagem foi para as emissoras internacionais, né? Quer dizer, as empresas aqui de Erechim tiveram destaque internacional na Europa, Estados Unidos, etc. Essas são as possibilidades que o futebol pode dar. Tá? E aqui quero dar os parabéns a todos os dirigentes esportivos, pessoal da universidade que faz esporte. Não é fácil fazer esporte. Com certeza. Leonardo, está representando aqui o nosso esporte amador, você que já foi atleta, inclusive, da Eletrônica Erechim, né, do nosso querido Adilson Stankev. E era um bom atacante. E é jornalista, também conhece muito do esporte, enfim, seja profissional ou amador, mas hoje você é um voluntário do esporte amador, trabalha no campeonato regional de futebol da Liga Esportiva do Alto Uruguai. Como é que é para vocês, seja para vocês organizadores de uma competição amadora, ou seja, o envolvimento com os clubes da região, os clubes amadores, no caso aqui a gente vai falar de futebol, mas tantas outras modalidades esportivas, como é que é também para vocês essa busca de parceiros, de recurso financeiro, porque a gente sabe que por mais que seja amador, nenhuma competição se viabiliza sem um recurso financeiro. Boa tarde, Leonardo, obrigado pela presença. Boa tarde, Edson, boa tarde a todos os amigos do esporte, Erechim e região. Nós da Liga Esportiva do Alto Uruguai, nós trabalhamos com o campeonato regional, realizado sempre no segundo semestre de cada ano. Nós estamos na 21ª edição, são 21 anos. Todos os anos aconteceram a competição, nós não paramos nem um momento. E sim, Edson, a gente depende de recursos, né? Porque nós temos a diretoria e a gente trabalha voluntariamente e dependemos principalmente de recursos privados. Que a gente tem as empresas que nos ajudam, que a gente tem premiação, tem gastos burocráticos, premiação, a gente dá premiação também em valores, além de troféus e medalhas, então dependemos. E a parte pública, nós precisamos também, eu não posso separar. Porque onde que a gente precisa do poder público? Ajudar os clubes. E os clubes são aqui da nossa região, Aratiba, Barra do Rio Azul, Gaurama, né, Benjamin Constant do Sul. E eles dependem de recursos do poder público. Na maioria desses clubes que participam, tem investimentos das prefeituras, principalmente. Então assim, é a valorização que se tem, porque é uma integração que se tem na região. Assim como é no profissional de levar o nome, os municípios também, o clube está levando, o time lá de Aratiba vai jogar lá em Benjamin, está levando o nome do município na região. E conquista o título, o cara vai dizer, que nem vocês falaram, o Ipiranga de Erechim, tem o time, o clube tal ficou campeão regional. Então eles acabam se destacando o clube e o município. E o município ganha com isso também. E afora que envolve um grande número de pessoas em toda a região, né? Com certeza, a gente está acompanhando aí as rodadas, os campos, o pessoal gosta de assistir o futebol no domingo à tarde, principalmente, né?
Nós temos assim um grande público que está acompanhando. Começa agora, nós estamos na última rodada, né, da primeira fase, a semifinal e final. Há um grande número de pessoas que participam e que acompanham os clubes, principalmente do nosso interior, mas aqui de Erechim também. E assim, principalmente a gente trabalhou nesses anos que a gente está à frente da diretoria, e nós tínhamos muitas dificuldades, e alguns municípios também, quanto à disciplina. Havíamos antigamente muitas brigas, né, que aconteciam, enfrentamentos de clubes, e tinha afastado um pouco as pessoas de irem aos campos. E a gente começou a tomar umas medidas disciplinares, né, contra clube, não contra, mas para ou vai participar, jogar futebol, respeitar, ou tá fora. Então conseguimos, né, que os clubes entendessem, que os atletas procurem jogar futebol, que é o principal objetivo. Então, depois que conseguimos essa parte disciplinar e que a gente sempre tem o troféu disciplina como destaque, aí aumentou o público ao campo, porque você vai assistir a um espetáculo, né? E é claro que é um pouco diferente, o amador é aberto, não tem tantas regras, mas a gente procura ter essa disciplina. E graças a Deus, né, nos últimos anos, todo esse tempo aí, tem acontecido campeonatos, um mais forte que o outro, né? Envolvido cada vez mais a região. Eu estava pensando aqui, uma vez os profissionais não podiam participar no amador. E acho que faz 3 anos a gente liberou. Hoje o cara profissional quiser ir lá jogar, ele pode, dependendo da situação dele. Mas fortaleceu os clubes, fortaleceu os times, o que também cria um espetáculo ainda melhor, né? Jogos equilibrados, então melhorou bastante. Exato. Mas depende de investimento também, né? Com certeza, depende muito. Elton Dallavec, supervisor de futsal do Atlântico, que disputa a Liga Nacional de Futsal e uma espécie de primeira divisão do futsal no Brasil, uma das ligas mais importantes do mundo, e uma Liga Nacional também que precisou se organizar, precisou evoluir, e hoje a gente tem investimentos muito fortes, seja nos clubes, seja na própria liga, televisão participando de todo o processo, transmissão de jogos, né? Como é que foi para o Atlântico se inserir nesse mundo, que a gente tem o futsal não como um esporte profissional, mas a estrutura que envolve o futsal, seja na Liga Nacional ou seja nas outras competições, é uma estrutura bastante profissionalizada, envolvendo também aí a questão da televisão. Como é que foi para o Atlântico se inserir e como é que o Atlântico faz hoje para se manter nesse mundo cada vez mais competitivo do futsal brasileiro, que tem cada vez mais investimentos nos elencos que se formam? Boa tarde, Elton. Boa tarde, Edson. Boa tarde, os colegas. A caminhada do Atlântico, do Departamento de Futsal do Clube Atlântico, ela se deu lá no ano de 2000, para 2001, quando despertou o desafio e a diretoria na época entenderam, se reuniram lá em 100 pessoas que patrocinaram esse crescimento do departamento a nível estadual e nível nacional, quando foram para a Liga Nacional. Esses custos eram elevados na época e hoje muito mais. O clube, para se manter nesse nível de competição, eles obrigatoriamente vivem com recursos da iniciativa privada. As empresas são 9 empresas que fazem o que o departamento existe. Projetos incentivados. A política brasileira do desporto, ela existe, é algo de primeiro mundo, colocada num país talvez emergente, que não consegue aplicar essa legislação, e a nossa cultura não permite que isso aconteça. Eu vejo dessa maneira. A nível nacional, nós temos hoje, para ter uma ideia, a lei de incentivo à cultura, que é ali, que é a lei de incentivo ao esporte, que é ali. Na cultura é 4%, e no esporte é 1%. Então, o esporte... Do lucro real. Do lucro real. E por que a cultura é 4%? E por que o esporte é 1%? Porque o pessoal da cultura se mobilizou na época da aprovação da lei e bateram o pé para que fosse mantido os 4% na cultura. Não quero tirar os 4% da cultura, mas que eu acho que o esporte pode chegar aos 4% também.
A nível estadual, nós tivemos em 2013, se não estou enganado, aprovação da lei do ProEsport, que é uma lei de incentivo, de captação através do ICMS das empresas que possam se envolver e fazer a doação de parte do pagamento do ICMS para esses projetos já aprovados. Complicado, que nem o Doutor falou, a burocracia muito grande, e nós conseguimos já, desde 2016, a aprovação de alguns projetos, mas a gente necessita obrigatoriamente, não adianta aprovar o projeto, se a gente não tem como captar. E a gente está conseguindo captação nas empresas locais, e tem que ser empresas dentro do Rio Grande, porque a captação é aqui no estado. Mas é uma luta e a gente depende da boa vontade, mais uma vez, da iniciativa privada. A lei de incentivo municipal do desporto, os colegas que me perdoem, eu não conheço a política municipal do desporto. Eu não conheço. Se existe, eu não conheço. Se ela é política pública, eu entendo que ela deve se tornar pública. Ela deve estar ao acesso de todos. Qual é a política do nosso município para incentivar o desporto? Paralímpico, pessoas com necessidade, o programa da URI de educação olímpica, é uma coisa singular no Brasil, esse programa que a URI tem. E o que o poder público municipal está fazendo para que isso aconteça? Os benefícios que o esporte traz, todos colocaram muito bem, começaram a relatar que nós vamos transformar nossos 45 minutos em 45 horas. Que é coisa e tem que ser valorizado. E o poder público, ele é a primeira peça nesse processo. E, para mim, eu entendo que o processo de está inverso. São os voluntários que o Nildouro colocou. E até quando nós vamos ter os abnegados? A gente consegue fazer com que isso aconteça. Os clubes profissionais fazem isso, os clubes amadores fazem isso, e aí talvez facilite um pouco em alguns casos dos municípios menores, com as suas comunidades. Mas o exemplo dos cadeirantes, o basquete sobre os cadeirantes, assim que é dito, né? Foi um campeão estadual. Olha o que está sendo proporcionado para essas pessoas com dificuldades de ter um lazer, de ter uma atividade esportiva. E o que nós estamos fazendo? Daqui a pouco começa a cansar, porque as mesmas instituições. Nós vivemos hoje em Erechim, todos os eventos, e me perdoem se estou enganado, são 5 ou 6 marcas que são sempre as mesmas. E graças a Deus, gente, nós temos que agradecer que elas existem. E que esses profissionais, que esses empresários têm essa visão comunitária, e não é só empresarial, porque nós conseguimos, as entidades, fazer com que as suas marcas tenham um reconhecimento. Nós tivemos um jogo ontem do Atlântico e Minas, que foi transmitido pelo canal, e já retornamos a avaliação prévia de um retorno de mídia de mais de 4 milhões de aparelhos ligados. Mais de 4 milhões de aparelhos. E deve vir nos próximos dias a avaliação final. Então a gente consegue fazer com que as marcas, esses empresários que têm essa bela visão de ajudar as entidades, que a gente consegue dar esse retorno. Mas é Erechim para tudo que é canto. E nós temos que... O que eu fico mais impressionado, e a gente tem que cuidar para não se emocionar, porque os talentos municipais, e nós temos, e muitos, estão se perdendo. E qual é o incentivo que tem? Alguns nós no Atlântico conseguimos atender, agregar, alguns no Ipiranga conseguem, alguns no Rally, mas e todos os outros? Esse projeto do atletismo da URI é maravilhoso. Mas e aí? E são talentos natos que com uma pequena ajuda, um pequeno incentivo, poderão se transformar, poderão ter uma visibilidade, um crescimento, a mudança de uma realidade local. Mas eu não consigo ver uma política pública municipal que atenda a essas necessidades, e o incentivo tem que partir também, sim, dos governos. Eu acho que, para complementar você, nós estamos fazendo um trabalho muito delicado e positivo. Mas o que está nos faltando, que todos nós nesta mesa aqui, tem muita paixão, muito carinho, muita vontade. E o que está nos faltando é nós termos políticos relacionados de fato ao esporte, ou políticos relacionados à nossa região,
mais uma eleição, nós perdemos de ter grandes representantes e não pessoas que vêm para cá, voltam meio buscar voto. Perdemos. Então, aí nós não ficamos sabendo de ações, porque hoje, qualquer ação que nós precisar, de novo nós temos que sair do alto Uruguai. Acho outra questão, desculpa, Edson, dentro disso também é destacar o trabalho que as federações fazem também na busca de recursos e patrocínios, né? Hoje nós temos a felicidade de ter o Claudir Dariba aqui como sendo um dos presidentes da Liga, né? E eles fazem um trabalho fantástico na busca de recursos aí, de patrocinadores nacionais. No nosso caso, do futebol de campo, nós temos a pessoa do Chico Noveleto, uma pessoa fantástica e um grande amigo também, uma pessoa que, por exemplo, viabilizou a busca de um patrocínio com um grande banco como é o Banrisul, para colocar a camisa dos clubes que são seriados aí no Brasil. Não fosse essa busca de recursos também que a federação faz, também possibilitaria ou tornaria muito mais difícil a forma de nós trabalhar. E tenho certeza que a questão da CBA, por exemplo, aqui com o Cláudio, é idêntica. Então vai o meu reconhecimento também a esses diretores, a esses presidentes de federação, a essas pessoas que também são abnegadas e que trabalham muito para que o esporte aconteça e muitas vezes até são injustiçadas, né? A gente sabe que essa questão de política esportiva não é fácil. Então vai meu reconhecimento especial ao meu presidente de federação, ao senhor Chico Noveleto, por tudo aquilo que ele faz no esporte do Rio Grande do Sul e principalmente pela gente. A injustiça das confederações acontecem quando o meu time perde, né? Agora quando o meu time ganha, nossa, né? Comebol, a CBF, a CBA, enfim, né? Tá tudo bem. Mas enfim. Nós temos um apoio forte para a gente saber o trabalho que eles fazem lá. Não só o Chico, mas também o Luciano Oxman, o diretor jurídico, o Nilo Job e toda a sua direção aí da Federação Gaúcha do Futebol. Bom, eu por mim ficava aqui umas 3 horas conversando, porque o papo está cada vez melhor, né? Mas enfim, a gente tem um tempo, eu quero agradecer a vocês. E eu acho que a gente conseguiu levantar desse debate uma necessidade que ela não é de agora, não surgiu desse debate, mas que talvez vocês expuseram de uma maneira muito profissional, eu diria, no sentido de que nós precisamos, claro, do investimento privado, e talvez ele possa ser o maior dos investimentos no esporte, mas a gente precisa muito do auxílio do poder público, seja em qual das esferas, municipal, estadual ou federal. E eu acho que essa mobilização que o Elton falou, que a cultura teve, que outras instituições, outros órgãos, outros segmentos tiveram, talvez eu acho que o esporte também precisa ter, né? Para que a gente tenha no futuro um paradesporto muito mais competitivo, seja em nível brasileiro ou até mesmo em nível internacional, através de Olimpíadas e tudo mais, em competições. E tem elenco para isso, né, Bruno? Com certeza. E tanto quanto qualquer uma das categorias que a gente fala aqui. A gente comenta muito com o Nino a questão do esporte olímpico, né, Nino? Que se perdeu muito em Erechim. A gente tinha tênis, a gente tinha vôlei, a gente tinha basquete. Agora está surgindo um projeto de abnegados, né? Nós temos um time de vôlei que foi campeão da Liga Gaúcha, aliás, ficou em 3º lugar na Liga Gaúcha. Nós temos um time de futebol americano em Erechim. Quer dizer, tem muitos esportes que estão representados dentro daquilo que vocês falaram hoje. Então, agradecer muito a presença de vocês. Eu espero que esse debate que a gente fez hoje, ele ganhe o mundo, que não fique somente aqui dentro, que as pessoas que estão lá fora nos assistindo também possam entender um pouco dos anseios que vocês têm, mas também que a necessidade da própria comunidade tem, porque o esporte ele envolve toda a comunidade. Não é apenas o Gé que está jogando, o Nino que está organizando, o Cláudio Palhosa que é o dirigente. Eu brinquei antes que hoje a gente ia reunir a cartolagem aqui, né? Mas envolve o lazer, envolve o entretenimento. Quer dizer, quantas mil pessoas vão no Colosso da Lagoa assistir o rally, estão participando dessas competições. Então, talvez a gente consiga abrir aqui um grito, né, de esperança para que a gente tenha assim, um envolvimento regional muito maior dentro do esporte. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Nós temos mais um minutinho. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, por favor, fique à vontade. Para encerrar, Edson, com a eleição que ocorreu do Jair Bolsonaro, provou que dá para acreditar nas mídias sociais. Provou que as mídias sociais podem fazer as transformações. Aqui nós estamos hoje na internet. Então hoje, que as pessoas acreditem que é verdade.
que não precisa estar numa TV de sinal aberto para mostrar os potenciais. Pode ser feito de maneira indireta, que é muito direta também. Acreditem nas redes sociais. Eu só quero ressaltar, assim como a URI tem os projetos, eu acho que a nossa região vai ter que partir principalmente investimentos em crianças e jovens, muito mais do que se faz. Está se fazendo o mínimo. E os jovens hoje estão esquecendo do lazer, de participar de qualquer futebol, vôlei, estão esquecendo. Eu acho que o poder público deve fazer um pouco mais, ou mais, pelas crianças e jovens. Pela base que o Nino falava. Olha só, o esporte ele transforma, né? Mas transforma uma comunidade, transforma as pessoas, mas os dirigentes, né? O poder público, as pessoas têm que apoiar esses projetos aí. Só quero dizer o seguinte, esse nosso programa de educação olímpica, tá? Ele envolve diversas modalidades esportivas, mas em todas estão os valores olímpicos, o respeito, a amizade e a excelência. E isso não é só lá dentro da quadra, é levado para fora da quadra, para as famílias, é todo um processo educacional por meio do esporte. E isso pode atingir toda a nossa região norte. Mas a gente tem que fazer isso acontecer, com o apoio, com a união de todos. Isso é possível. Quero desejar aqui sucesso ao Ipiranga, que ainda está buscando a sua vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Tem jogo amanhã, inclusive, contra o Real, no Colosso da Lagoa. Mais um passo dentro da Copa Vianney Carlet. Próprio Elton, né, que a gente sabe da importância que o futsal tem para a nossa região, e o Atlântico, depois de mais de uma década, consegue voltar a uma semifinal de Liga Nacional. Isso é extremamente importante. Que a gente veja o Atlântico na final e que esse tão sonhado título da Liga Nacional venha para Erechim. Certamente será um acréscimo muito importante para o nosso esporte. Eu sei que o Leonardo está aí já na finaleira também da Liga Regional, da Liga Esportiva do Alto Uruguai, com o Campeonato Regional. Sucesso também nessa conclusão do campeonato desse ano, que envolve realmente muitas cidades e muitas pessoas. E eu sei que vocês, Uri, Rally, já estão se preparando para a temporada 2019 também. Então, sucesso a todos vocês. Novamente, obrigado. A TV Bom Dia vai continuar fazendo uma cobertura especial aqui da FRINAP 2018. Aliás, convidar vocês para que venham até a FRINAP 2018. Está muito bonito o parque, muito movimentado, tem muitas atrações. E venham conhecer também aqui o espaço da TV Bom Dia, o espaço do Jornal Bom Dia. Nós estamos aqui com a TV, com a redação, fazendo uma cobertura especial que é para você que está aí do outro lado da telinha. A gente vai continuar com os nossos fóruns ao longo de toda a semana, até o próximo final de semana, trazendo mais informações. Então, grande abraço a todos vocês, obrigado a vocês que nos acompanharam. Em seguida, nos acompanhem, que nós vamos ter outras programações, outros atrativos dentro da TV Bom Dia. Até mais. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Stacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Stacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Stacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.stacionerotativo.com.br.